Boa tarde a todas, todes e todos, dando continuidade à nossa jornada de 2025 com o título Fronteiras da Psicanálise de Freud à Contemporaneidade. Eu sou o Hudson Bonomo, membro titular da SPID, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, cofundador da Escola Psicanalítica da Escuta Periférica e coordenador das especializações em psicanálise da Universidade de Santa Úrsula. Apresento a vocês nossa palestrante dessa sessão, a querida amiga Sam Alcântara, psicanalista de Fortaleza, doutoranda em estudos psicanalíticos da Universidade Federal de Minas Gerais, com pesquisa financiada pela CAPES. É membro do Além da Tela, Psicanálise e Cultura Digital e do LEPSI, da UFMG e da USP, mestre e graduada em Psicologia pela Unifor, com pesquisa financiada pela FUNCAP, especializando em Ciências Humanas, Sociologia, Filosofia e História, possui certificado profissional em Neurociência pela PUC Rio Grande do Sul. É pesquisadora associada à ABCyber, né? E membro do coletivo de pesquisa ativista em psicanálise, educação e cultura, do qual eu também faço parte. Atualmente é professora e estagiária na Faculdade de Medicina e de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora e professora da pós-graduação em Psicanálise e Feminismo, com ênfase em gênero e raça, da Universidade Positivo, do Paraná, onde também leciona na pós-graduação em Psicanálise e Filosofia. É ainda professora da especialização internacional em Psicanálise e Cultura Religiosa Brasileira da Universidade de Santa Úrsula. Como pesquisadora e palestrante, atua principalmente nas áreas de psicanálise, cultura digital, sexualidade, gênero e teorias queer. Sam nos traz hoje seu livro Segregação Digital, ensaio psicanalítico sobre os efeitos do atual estado da internet no sujeito e no laço social, lançado esse ano pela Apres Editora. Tive a alegria de adquirir o livro na pré-venda, sou fã, né? E quero compartilhar minhas primeiras impressões, né? Tá aqui o livro, Sam, aqui é todo cheio de anotações, está todo marcado, rabisquei o livro inteiro. Eu adorei, né? Com incrível habilidade teórica, Sam desvenda as complexas dinâmicas da cybercultura através da poderosa metáfora do condomínio digital. A articulação entre as bolhas de filtros, né, os muros invisíveis e a lógica de exclusão das plataformas digitais é desenvolvida com muito cuidado, oferecendo um registro conceitual original e de fácil compreensão. O texto vai além das análises superficiais ao diagnosticar a segregação não como escolha do usuário, mas como efeito intrínseco de uma arquitetura digital projetada para o engajamento a qualquer custo. Essa abordagem crítica ilumina como o espaço que percebemos como aberto e democrático está sendo sutilmente fragmentado em enclaves de pensamento homogêneo. A análise aprofunda-se ao examinar os gadgets e algoritmos como ferramentas centrais nessa nova forma de exclusão social. O trabalho expõe como os dispositivos que nos conectam são paradoxalmente os mesmos que nos isolam, governados por uma lógica que transforma o usuário em produto e a informação em campo de batalha. A tese, né, da Sam, nesse livro, demonstra como a personalização de conteúdo opera como força que destrói o laço social, afastando-nos de perspectivas divergentes e solidificando os muros de nossos condomínios ideológicos de forma automática e imperceptível. De forma corajosa e pertinente, Sam estabelece uma conexão crucial entre a segregação digital e a reemergência de ideologias extremistas, como o nazifascismo, que são vistas como precursores dos processos de segregação atuais. O livro também explora a ascensão do discurso de ódio em redes sociais, evidenciando manifestações de racismo, homofobia e xenofobia que revelam a agressividade e a violência contra a diferença no ambiente digital. Ao evidenciar como as bolhas digitais e a tribalização do mundo digital
onde as tribos se fecham em seus próprios mundos cercados pelo conforto intramuros, contribui para a polarização e a desinformação e ao cunhar o conceito de deletável como uma forma contemporânea de extermínio simbólico que apaga o sujeito, que fura os muros universalizantes. O livro oferece uma contribuição inestimável para a compreensão dos desafios sociopolíticos e afetivos da nossa era. Esse livro não é apenas diagnóstico de um mal-estar na cultura digital, mas também fornece ferramentas críticas para entender como a arquitetura de nossas redes pode ser utilizada destrutivamente, impactando desde o debate público através das fake news até a intimidade das relações humanas, onde as pessoas esperam mais da tecnologia do que uns dos outros. Incentivo vocês presentes e que estão no Zoom a adquirirem o livro, coisa que eu fiz e estou extremamente feliz, aprendi muito com o livro. Passo então a palavra para a Sam, agradecendo mais uma vez, Sam, por ter aceito o convite da Speed, né, para participar dessa jornada. A palavra está contigo. Eu quero dizer, Hudson, muito obrigada pelas palavras. Hudson leu o livro melhor do que eu. Inclusive, é uma pena que o Hudson não pôde estar aqui hoje, está acometido por alguma virose, mas já fico aqui, fica registrado que a próxima vez que eu vier ao Rio, eu quero te encontrar, quero te abraçar, porque é isso que eu tenho tentado fazer, saindo das vias do digital, da internet, do Instagram, e tentado encontrar pessoas por onde eu tenho circulado e lançado o livro. E para mim, bem, é uma honra inenarrável estar aqui na Speed, principalmente hoje, dia 29 de agosto, dia da Sapatão. Então, uma salva de palmas para todas as mulheres sapatões. E não só isso, o Hudson me alertou antes de gente começar que Iracy Doyle, fundadora desta casa, tem uma tese publicada em 1956 como contribuições psicanalíticas do estudo sobre a homossexualidade feminina. Então, é surreal as convergências do universo que nos trazem aqui hoje. É, Também, para mim, uma honra estar sentada na casa de Neuza Souza Santos e de frente a tanta gente foda. Então, é, eu venho desenvolvendo uma série de pesquisas e de estudos acerca da cultura digital, dos estudos de sexualidade e gênero. Então, antes de começar a falar sobre estes trabalhos, sobre a conferência, se faz necessário me apresentar em uma outra perspectiva, uma perspectiva implicada, uma perspectiva que me situe dentro do meu campo de pesquisa e que fale metodologicamente das contribuições que venho trazendo neste livro e dos avanços dessas contribuições nas minhas pesquisas de doutorado, mas não só, da minha implicação enquanto sujeito, sujeito de linguagem e como um corpo que transita no mundo, né? Então, hoje eu me anuncio como baitola, que é um gênero que eu venho trabalhando a partir de um significante que violenta corpos que não são cabra-macho no Nordeste brasileiro. Eu sou do Ceará, e lá no Ceará até mulher é macho. Então, o significante macho, ele ronda o imaginário e a forma como os corpos circulam no laço social. E, bem, com alguns anos de análise, com algumas reflexões sobre como esse corpo foi violentado durante a infância e a adolescência, e que para escapar das violências que sofria, foi performar a masculinidade hegemônica de um cabra macho, e que aos 32, 33 anos começa a sair desse lugar a partir
da escuta da minha analista, deitadinha ali no divã, e começo a decidir em relação a essa figura da masculinidade. E eu falo isso porque quem escreveu esse livro foi um homem cis hétero. E hoje eu não me anuncio como homem cis hétero. Eu sou baitola. E uso os pronomes ela dela para mostrar que eu não sou mulher, mas também não sou o homem que me foi designado ao nascer. E aí eu faço essa introdução também para situar como os avanços dessa pesquisa estão me localizando dentro do meu doutorado. Hoje eu faço doutorado no Laboratório Além da Tela, na Universidade Federal de Minas Gerais, sou orientada pela professora Nádia Lagarde Lima, que é uma das maiores pesquisadoras em psicanálise e cultura digital do mundo. E que lá eu estou desenvolvendo uma pesquisa que nasce de uma pergunta: quais os possíveis impactos do atual estado da cultura digital, esse que eu vou apresentar para vocês, nos processos de desidentificação com os significantes homem e mulher, traduzindo fora dos termos lacanês, como a internet e a forma como a internet situa a gente não só quando está conectado diretamente no celular ou no computador, e etc., impacta na formação de identidades não binárias. Bem, dentro desse escopo, eu estou também cunhando alguns trabalhos, inclusive esse é o prefácio da minha tese, que se chama Epistemologia Baitola. É uma análise situada de um gênero no Nordeste que já está se transformando em um projeto de pós-doc, que eu pretendo começar assim que defender minha tese, né? E, bem, situando esse livro, a ideia dessa pesquisa surge em 2017, quando eu entro no mestrado na Universidade de Fortaleza, no Laboratório Laicos, coordenado pela professora Maria Celina Peixoto, uma queridíssima, fofíssima, que acolheu meus interesses sobre pesquisa em cultura digital. Eu, antes de ir para a psicologia e flertar com a psicanálise, eu fiz computação. Então, tem um campo aí de interesse epistemológico. Só que eu saí da técnica, parar de programar em orientado a objetos, Java, C++, na época não tinha Python, mas eu ficava brincando ali de COBOL, essas linguagens de programação do final dos anos 80 e começo dos anos 90. E aí fiquei de saco cheio disso, fui estudar psicologia, já entrei na psicologia atravessada pelos textos do Freud. Eu tinha feito um curso e tinha tido duas disciplinas de psicologia organizacional dentro da faculdade de computação com uma psicanalista que me apresentou essa loucura que é o inconsciente. E isso me encantou, me arrebatou, fui para a psicologia e comecei a desenvolver pesquisas na metade do curso sobre isso. Terminei minha graduação estudando sobre hashtag selfie no Instagram. Tem um trabalho, para quem me conhece já de antes daqui, no Instagram, no digital, produzindo e falando das doidices que passam na minha cabeça com referências. Em 2017, eu entro no laboratório da Celina, da professora Celina, e lá ela tinha um projeto guarda-chuva de estudar uma noção lacaniana chamada segregação, que não é levada ao estatuto de conceito, porque marca um período histórico do ensino de Lacan que é muito curto, ali entre 1967 e 1971, e que ele menciona a palavra segregação 5 vezes, que eu localizo e coloco aqui no texto, mas a Colette Solé diz que são 3, aliás, o Silas Cofarré diz que são 3, num texto chamado Aspectos de Segregação, e que lá no laboratório a gente estava com várias pesquisas acerca dessa noção. Com pesquisas voltadas ao Estatuto da Morte no contemporâneo, pesquisas voltadas ao autismo,
pesquisas voltadas ao campo da educação, que é onde, inclusive, há uma aproximação entre minha atual orientadora e a minha antiga orientadora do mestrado, porque ambas são do GT Psicanálise e Educação da Ampep, e já fã da minha atual orientadora por conta dos trabalhos em cultura digital que datam do começo dos anos 2000. E aí fui com esse projeto para o laboratório, ela me acolheu, e aí então eu fui estudar, bem, pelas coincidências do universo, exatamente 50 anos depois, quais as consequências de uma frase que o Lacan anuncia em 1967, num texto que está publicado nos Escritos, que se chama A Proposição de 9 de outubro de 1967, para os psicanalistas e médicos presentes, que diz assim: nosso futuro de mercados comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. Essa frase é o que abre o capítulo 9 do livro que estamos aqui trabalhando e que me chama a atenção porque parece uma predição de que o futuro dos mercados comuns, em 67 ainda não se falava de globalização, se falava de um processo dentro da Guerra Fria de cisão econômica entre dois blocos. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e seus países e seus tensionamentos com a China e o Vietnã. Vietnã estava em guerra, né? A Guerra do Vietnã acaba no começo dos anos 70, quando os Estados Unidos saem derrotados, e o bloco ocidental, pós-Segunda Guerra Mundial, capitaneado pelos Estados Unidos, que economicamente faz o Plano Marshall e começa a fazer com que o dólar seja a economia planificada do mundo, né? O que é contraditório para quem estuda economia dizer em economia planificada quando a gente fala no sistema capitalista. Mas é a referência do dólar ser até hoje a moeda forte, o que é curioso que o Trump está destruindo tudo. E aí, isso me chama a atenção e eu vou investigar no laboratório quais as veredas do pensamento lacaniano acerca dessa noção, que não ganha estatuto de conceito porque ele não trabalha com muita profundidade. E aí, por questão de método, que é uma coisa que eu digo aqui, essa pesquisa é um estudo crítico-reflexivo, que se conclui em 2019 e que no ano passado eu releio o trabalho inteiro, refaço algumas estruturas, mantenho a base estrutural teórica da qual eu me vali para fazer essa pesquisa, já refletindo criticamente sobre algumas posições que eu tinha tomado naquela época, mantendo a forma e os pronomes nos quais eu me refiro no texto em língua portuguesa, porque quando hoje eu digo isso foi de propósito, agora posso dizer boa noite a todas. É assim que eu me refiro. Porque quando tem 50 mulheres numa sala em língua portuguesa e apenas uma pessoa que nasceu com piroca, a gente diz todos, né? E a pergunta é por quê? Então hoje eu não me refiro no masculino a nada. Eu pluralizo tudo no feminino, mas no texto está lá tudo no masculino ainda. E algumas referências que eu trabalho aí também, eu já avanço, por exemplo, a Shoshana Zuboff, que tem um livro desse tamanho em língua portuguesa chamado Capitalismo de Vigilância, e o Davidson Faustino, que publicou um livro pela Boitempo incrível. Eu estava conversando com o Davidson há 2 semanas, que se chama O Colonialismo Digital, que eu recomendo, e que também são 2 referências que não entram diretamente nessa pesquisa. Mas por questão de método, eu fui refletir sobre uma frase do Freud, que está ali no começo do texto de 27, O Futuro de uma Ilusão, que ele diz assim: quanto menos se sabe do passado e do presente,
tanto incerto é o juízo acerca do futuro. E aí, um parágrafo depois, ele vai dizer que é preciso atualizar o presente para refletir sobre o passado que se faz presente se você quer caminhar em direção ao futuro. Num mecanismo de ruptura com a repetição. E esse conceito de repetição é um conceito muito caro para a gente que estuda psicanálise. É um conceito que está ancorado na forma como os nossos analisantes, nossas analisantes aparecem na nossa clínica com suas questões, seus sintomas, né? E então, se para estudar tecnologia eu estava ancorando em 2017 o atual estado da cultura digital, refletindo sobre as consequências de uma frase que Lacan tinha lançado 50 anos antes, era importante que eu visitasse o passado para entender o estado do presente, para acompanhar o percurso em direção ao futuro. Logo, eu abro o livro com uma seção chamada Mal-Estar na Cultura Digital, aonde eu vou refletir, a partir dos textos freudianos que pesquisa sobre o social, desde psicopatologia da vida cotidiana, Totem Tabu, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que o capítulo 7, hoje eu estou trabalhando com muita força, que é o capítulo da identificação, o futuro de uma ilusão, mas eu estaciono com mais contundência ali em 1930, no Mal-Estar na Cultura, quando Freud vai trazer que nós temos 3 fontes de sofrimento que acossam qualquer humano. A força incontrolável da natureza, afinal, bem, a gente ainda está saindo das consequências da pandemia, furacões, terremotos, vulcões, e agora, mais grave do que nunca, a questão do clima, né? Aquecimento global e as tensões que a gente sabe que são quase irreversíveis e que o mundo caminha para talvez um desastre climático. A segunda fonte de sofrimento que nos atravessa, inclusive, há 2 mesas, foi citada sobre nosso corpo. Nosso corpo ele é frágil, nosso corpo ele envelhece, nosso corpo adoece, nosso corpo tomba e nosso corpo morre. Isso que nos causa sofrimento também dá prazer. E Freud, muito sagazmente, diz que essa segunda fonte de sofrimento, que é a falência do nosso corpo, a gente tenta cuidar de uma determinada maneira. A terceira fonte, da qual Freud inclusive diz que é a mais importante para a psicanálise, é a fragilidade das regras que regulam as relações humanas. A gente, afinal, fala o mesmo idioma, usa as mesmas regras gramaticais da língua portuguesa, mas não fala a mesma língua. Lacan, ele vai trazer questões interessantes sobre isso quando ele começa a estudar a teoria do significante. Quando ele vai dizer que o significante ele é vazio de sentido e de significado. E que é só em cadeias de significantes que ele vai adquirindo forma. O que significa que o nosso corpo ele é erotizado pela língua. A gente passa a língua no corpo para sentir a expressão e construir simbolicamente uma imagem unitária. E o curioso disso é que, algumas páginas depois, o Freud vai dizer que nós somos uma espécie de Deus, nós somos deuses protéticos. Deuses protéticos porque criamos próteses para lidar com a falência do nosso corpo, para lidar com a fragilidade das regras que regulam nossas relações e para nos proteger das forças que são incontroláveis da natureza. Ao passo que a gente começa a criar dispositivos tecnológicos para lidar com essas coisas. A linguagem é um dispositivo tecnológico. A escrita é um dispositivo tecnológico. A manipulação do fogo é um dispositivo tecnológico. E aí, essas técnicas
com uma lógica metodológica de manutenção e manejo da forma como a gente começa a interagir uns com os outros. Afinal, Freud diz que não somos seres gregários. É justamente por isso que a gente se aglutina, mas que causa aí todo um rebuliço, como a gente diz lá no Ceará, e que nós criamos, por exemplo, óculos. Os nossos olhos, eles vão deixando de enxergar da forma, inclusive eu estou usando lente progressiva e não estou de óculos, às vezes eu fico com problema para ler algumas coisas. Pois é. É, chegando aos 40 isso acontece. Mas aí a gente cria uma prótese, os óculos. E que Freud também vai dizer, por exemplo, que o telefone foi inventado para lidar com um problema que tinha surgido antes a partir da técnica. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando os americanos foram colonizar o Oeste e destruir tudo que eles viam pela frente, que não eram eles mesmos, eles criaram ferrovias para escoar o produto que eles extraíam lá do Oeste para o Leste para mandar para a Europa. Essas ferrovias causaram distanciamento entre famílias. Então ficava mais difícil se comunicar. E aí Graham Bell, ali no século XIX, inventa o telefone. Há uma controvérsia, porque dizem que quem inventou o telefone foi um brasileiro. Eu me falo a memória, mas ele está aí no livro, eu cito e localizo direitinho a data. E que parece que é verdade, assim como Santos Dumont inventou o avião e que os americanos dizem que tudo é deles, né? É, então, quando a gente cria próteses para lidar com as três fontes incontroláveis de sofrimento e que a gente percebe que a força humana, força pulsional, que não é instintiva, que muda o estatuto do desejo e da angústia, como a gente se relaciona com os objetos, como a gente se relaciona uns com os corpos uns dos outros, e como a gente erotiza, a partir dessa lambida que a gente dá nos nossos corpos, a forma como a gente lida com a realidade. Essa que não é propriamente o real. E aí eu parto para Lacan para me servir desses argumentos. Quando Lacan diz que a realidade ela é simbólica e imaginária. A gente tem um sistema de percepção, visão, ouvido e sinestesia. A gente sente os objetos do mundo a partir desses sentidos e que a gente traduz isso por símbolos que vêm do campo do outro, que é a linguagem, o signo como isso que tenta aproximar uma descrição real da realidade, e aí ele traz a noção de real como aquilo que escapa à própria realidade simbólica e imaginária. E que isso que a gente chama de realidade, ela é compartilhada uns com os outros a partir de uma visada particular entre cada um de nós, que quando forma um laço social, a gente singulariza a experiência. Significa que se eu escrevo um 6 na minha frente e boto para você dizer o que é que você está vendo, muito provavelmente você vai dizer um 9. E é nesse mal entendido, nessa forma de experiência da realidade, que se constrói um saber, no qual a verdade está ancorada em um outro lugar. Inclusive tem um trabalho que se chama Disforia, que eu talvez traga para cá, ou no final do ano, ou no começo do ano que vem, que eu falo um pouco sobre o Estatuto de Verdade, Gozo e Saber em Psicanálise, mas que é de um outro lugar, é um trabalho mais artístico. E aí eu começo a perceber, visando esses estudos sobre o mal-estar na cultura, que essa renúncia pulsional que o Freud diz que a gente faz inconscientemente para poder conseguir conviver uns com os outros, afinal a gente não pode ter tudo, eu não posso estuprar, matar, roubar sem sofrer uma sanção. O direito, ele, inclusive, surge para criar e circunscrever regras de convívio. A Constituição Federal é isso, né? A gente está aqui nos limites brasileiros sobre uma égide jurídica que diz em letra o que pode e o que não pode, quais os limites disso, e aquilo que extrapola os limites disso tem um direito específico que cuida disso, que é o direito penal. E
Inclusive, o conceito de segregação em Lacan, ele é diferente do conceito de sociologia, porque é parte de um núcleo de exclusão primária. Lá na aula 7 do seminário 17, quando Lacan está falando sobre o avesso da psicanálise, vai lançar a mão dos algoritmos dos discursos, né, onde ele vai traduzir o que ele já tinha falado no seminário 16, quando ele está falando sobre o inconsciente, que ele lança mão de uma fórmula, né? Ele diz que o sujeito do inconsciente, ele não se representa a si mesmo. Ele precisa de um significante para representar o sujeito para um outro significante. Sempre num mecanismo de linguagem, aonde o sujeito ele é dividido pela linguagem. E a castração que o Lacan vai trabalhar a partir da leitura dele de Freud é justamente isso. A castração é inserção sintomática da linguagem nos nossos corpos, que isso causa inclusive desejo, mas causa angústia. E aí ele vai chamar isso que causa de objeto pequeno a, nessa fórmula mais de gozar. Nesse sentido, ainda segurando e tentando sustentar metodologicamente esse retorno ao passado para ir em direção ao estatuto presente, percebendo que somos deuses protéticos, eu vou estudar a tecnologia. De onde vêm os computadores? De onde vem essa lógica de programação algorítmica de zeros e uns? Né? E qual o marco que localiza a mudança paradigmática do nosso tempo? E aí, bem, o estudo de robótica e os estudos de algoritmização, que é uma forma matemática de calcular e prever comportamentos, criar fórmulas para nos comportarmos, inclusive tentando criar artifícios técnicos de inteligência, daí a inteligência artificial, data de mais de 5.000 anos. Eu não ia fazer, obviamente, um trabalho tão profundo. Então a gente tem aí alguns nortes, mas eu mapeio e localizo 1936, o artigo do Alan Turing, que, utilizando um matemático do século XVIII, vai criar um dispositivo técnico de formatação e processamento de dados a partir dos números binários 0 e 1. A máquina de Turing, que surge desse artigo, é o primeiro computador, que começa a funcionar na Inglaterra no começo dos anos 40, e é o precursor, das chaves da virada da Segunda Guerra Mundial, onde a máquina de Turing começa a descriptografar as mensagens nazifascistas e antecipar os ataques, inclusive driblar os nazistas, né? Até que a gente chegue no dia D. Né? E o curioso, que é uma metáfora dessas das coincidências da vida, dessa bem infeliz, Alan Turing tem um filme, O Jogo da Imitação. Ele, em 1951 ou 53, nesse período, ele comete suicídio. Ele coloca cianeto dentro de uma maçã e morre. Morde e morre, né? Por quê? Porque alguns anos antes ele foi descoberto em uma casa de encontros de rapazes. E na Grã-Bretanha era crime ser homossexual até os anos 60. Coisa que no Brasil deixou de ser crime nos anos 20 do século XIX. Então, o pai da computação, ele morreu comendo uma maçã. Tem outra história muito interessante, né, na Bíblia que fala sobre comer uma maçã, morder uma maçã, e que traz ali uma metáfora sensacional que junta tecnologia com sexualidade e com gênero, porque ele começa a se olhar no espelho e começa a ter sintomas de disforia, porque ele sofre castração química por conta de ser pego numa casa de homossexuais
E por conta da castração química, ele começa a desenvolver seios, começa a ter modificações estruturais no corpo. E ele não consegue aguentar aquilo e se mata. Bem, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, oficialmente a Segunda Guerra Mundial acaba. E aí tem um cara, assim, já ali nos anos 40, tem uma galera interessada por um campo novo de pesquisa, que era uma nova ciência que estava surgindo. E aí um cara, em 1947, publica um livro chamado Cibernética. Chama-se Norbert Wiener. Ele, nesse livro, propõe como tese central que a gente retire do campo do humano as ações políticas. Porque deu merda na Primeira Guerra, deu merda na Segunda, a gente está vendo agora a bomba atômica, a gente ainda vai deixar na mão dos humanos essa loucura, e aí ele pensa em, através da técnica, criar um dispositivo de predição cultural que trabalhe com a natureza ética, organizando a geopolítica mundial. Daí nascem conceitos que a gente entende como primordiais hoje para quem estuda tecnologia, e inclusive das terapias cognitivas comportamentais, que é o conceito de feedback. Né? Por exemplo, o que é o feedback? Ar-condicionado está desligado, é por isso que está quente. Mas quando a gente coloca 20 graus no ar-condicionado, a máquina vai trabalhar e tem um termostato que vai identificar quando a temperatura atinge, por meio de um feedback controlado, e aí ela para de gelar. E aí ela fica mantendo aquela temperatura. Todos os dispositivos técnicos de refrigeração, eles trabalham com esse conceito de feedback, que é cunhado pelo Norbert Wiener. Nesse mesmo período, um ano depois, um cara chamado George Orwell, 1948, lança um livro chamado 1984, que vai trazer o conceito o modelo dentro da ficção científica panóptico bentoniano, daquele que o Michel Foucault trabalha em Vigiar e Punir, dizendo que dispositivos tecnológicos, câmeras, iam estar espalhadas pelo mundo e nos vendo e controlando nossos comportamentos, onde ele chama de Big Brother. Esse pessoal prevê as coisas, a forma como a gente lê aquilo que foi escrito interage diretamente na forma como a gente cria a nossa realidade no presente. Então, alguns anos depois, o Lacan, ele vai na aula 2 do seminário 2, na penúltima aula do seminário 2, ele vai se interessar por cibernética. O nome da aula é Psicanálise Cibernética em Busca da Natureza da Linguagem, onde ele vai estudar zeros e uns para entender como o nosso psiquismo organiza a realidade em verdadeiro e falso, em ativo e passivo, num sistema binário de percepção do mundo. Tentando, inclusive, traduzir a forma como o próprio Freud percebia a binariedade, que não é só de gênero, mas é entre a certeza e a falseabilidade, entre a verdade e a mentira, entre as relações de homens e mulheres, de quem tem piroca e quem não tem piroca. E, bem, eu tenho alguns textos também criticando, acabei de publicar um capítulo de um livro que fala sobre o complexo de Édipo como dispositivo diagnóstico da heterossexualidade, onde eu vou refletir sobre questões de gênero e perguntar para que serve ainda manter conceitos binários, falocêntricos e patriarcais dentro da psicanálise. Mas, enfim, isso é outro trabalho. E aí, o Lacan, ele desiste de estudar cibernética, vai estudar topologia, lógica, linguística e antifilosofia para fundar um paradigma novo dentro da psicanálise, que é assim que eu leio a teoria lacaniana a partir de 1964. É um outro paradigma. Lacan está para Freud como Einstein está para Newton. Ambos estão no mesmo field científico,
mas falam de perspectivas paradigmáticas diferentes e epistemologias diferentes. Inclusive, tem uma aula lá no Seminário 11 que o Lacan diz, o inconsciente de Freud e o nosso. Ele marca que Freud tem um tipo de inconsciente, o Lacan tem outro tipo de inconsciente. E aí, quando Lacan vai estudar no MIT, faz uma visita ao Noam Chomsky nos anos 50, que funda um novo paradigma dentro da linguística, porque o Lacan estava interessado nisso, Saussure, Jacobson, e aí ele sai do MIT dizendo que se aquilo que o Chomsky estava fazendo era ciência, ele preferia ser chamado de poeta. E o Chomsky, quando está desenvolvendo essa pesquisa, ele funda os métodos de análise e criação do que viria a ser as pesquisas de programação dos computadores e da inteligência artificial, que é a ideia de criar mecanismos técnicos baseados na forma como os nossos neurônios e a nossa capacidade cerebral de captar as informações do mundo, processar esses dados e entregar de volta, né? E aí começam as pesquisas de computação muito fortes, marcadas por um período geopolítico intenso. O começo dos anos 50 funda a Guerra Fria, né, entre o bloco soviético e o bloco americano. Dentro desse período, a gente tem os avanços em estudos sobre a técnica, sobre a computação, até que, em 1962, uma engenheira da computação, assustada com os livros de ficção científica e com o avanço da tecnologia naquele período, inclusive a gente fala, hoje se faz análise com chat GPT, problematicíssimo, mas tem uma inteligência artificial chamada Elise, que surgiu no final dos anos 50, começo dos anos 60, que era uma terapeuta. É porque a gente às vezes perde noção que as coisas elas não acontecem de hoje. E que ela foi construída para você fazer terapia com ela mesma, né? E, inclusive deu problema porque uma pessoa se suicidou usando ela, que a gente vê direto no chat GPT. E aí, em 62, Alice Hilton monta um grupo num congresso chamado Cibercultura, onde ela diz que através da educação a gente precisa formar um vínculo humano para o tratamento da tecnologia. Porque se a tecnologia desenvolver a partir da técnica e dos interesses econômicos e geopolíticos que estavam ascendendo, a gente ia ser solapado pela tecnologia. E aí surge isso que a gente chama de cibercultura. A partir da cibercultura, avanços de estudos técnicos continuam surgindo, até que em 1969, uma mensagem do MIT consegue chegar em Caltech, na Califórnia, através da ligação de dois computadores. Surge então a internet. A internet como um trunfo militar americano para antecipar as comunicações e começa a ser tudo bem do exército americano e das universidades americanas, que estavam bem juntas fazendo isso. Começa a se difundir a forma como os computadores são estudados nos Estados Unidos. Nos anos 70, dois carinhas bem famosos nas suas garagens começam a construir computadores e montar softwares nesses computadores, até que no final dos anos 70, Bill Gates começa a pensar numa forma de tentar traduzir um sistema amigável de interação com a tecnologia a partir de uma tela. E outro cara chamado Steve Jobs cria um modelo computacional micro, tentando fazer com que um computador, que era do tamanho dessa sala, possa ser comercializado como aparelhos de televisão. Eram comercializados naquele período. Nos anos 80, surge o Macintosh. Vira uma febre nos Estados Unidos, que era um grande videogame que você botava uns negócios lá e conseguia interagir com aqueles negócios. E aí tem um cara da ficção científica chamado William Gibson, que publica uma trilogia chamada Neuromancer, que vai influenciar as irmãs Wachowski, a criação do Matrix,
que fundam um conceito que na ciência a gente chama de ciberespaço. Um espaço matematicamente programado para atribuição do real a partir de um mecanismo de conexão cerebral, aonde a gente consiga conectar cérebros e viver num espaço que não é a realidade material, através da internet. E aí, curioso que, bem, quando o ciberespaço é fundado, a internet ainda não era comercial. Até que em 1989, um carinha chamado Tim Berners-Lee funda a World Wide Web, o que a gente chama de www, e cria os muros algorítmicos, o campo de concentração da internet navegável. Isso que faz com que a gente consiga hoje acessar a internet sem precisar saber programar um computador. E os movimentos geopolíticos naquele ano são surreais. Em 89 tem a queda do Muro de Berlim, 91 a União Soviética, o Gorbachev vem dizer, bem, aqui agora é Rússia, cada um vai se cuidar aí, e acabou a União Soviética. Nesse mesmo período de 2 anos, a globalização começa a surgir como o grande paradigma sociológico da ciência, que é o futuro dos mercados comuns, dos quais o Lacan estava anunciando em 1967. Qual o trunfo que começa a surgir como a principal tecnologia de massificação disso dentro da economia? A própria internet e os computadores. As empresas de tecnologia nesse período começam a bombar. A Microsoft e o Bill Gates se tornam a maior empresa do mundo e ele o homem mais rico do mundo e passa 25 anos sendo o homem mais rico do mundo. O Steve Jobs, malucado, começa a fazer umas coisas na Apple, se afasta, volta no começo dos anos 2000, lança o iPhone e se torna também, hoje, junto com a NVIDIA e outras empresas, é uma empresa de trilhões, né? Então, a gente tem aí a fundação do que eu chamo no livro de campo de concentração algorítmico. Campo de concentração, estilo campo de concentração nazista. E aí eu volto para o conceito de segregação. Quando Lacan fala sobre segregação em 67, ele está falando sobre o simbólico, o real, o imaginário, e é quando ele entra no real, para falar como o real, sendo uma formatação técnica, e a segregação seria isso, para aplacar o mal-estar, que é, geograficamente, retirar pessoas de cena. E o modelo paradigmático que ele utiliza para dizer disso é Auschwitz, aonde os nazistas, a partir da técnica que a IBM, a gente ainda usa IBM até hoje, fornecia para os nazistas de criar números para qualificar, quantificar e organizar os campos de concentração e extermínio. Num modelo que fazia com que fosse retirado de cena tudo aquilo que era desagradável para o modelo nazista, que era a raça ariana, então. Tudo que era judeu, tudo que era preto, tudo que era viado, tudo que era cigano, ia para um campo e lá a gente ia fazer pesquisas, ia criar métodos completamente bizarros e antiéticos, e quando a gente não quisesse mais, a gente tinha um método de extermínio chamado câmara de gás, dentre outros, não era o único. Esse modelo de segregação, Lacan vai mostrar que é diferente da exclusão. E eu já abro o livro dizendo que esse livro, ele parte de um princípio classista, porque aqui não entram os excluídos digitais. Para você ser segregado digitalmente, você precisa estar na internet. E uma parcela enorme da população brasileira acessa a internet uma vez por ano. Esses são os excluídos digitais que não chegam nem a ser segregados, massificados dentro do campo de concentração algoritmo, porque eles nem lá estão. E a ideia do futuro de mercados comuns é que eles estejam, para que a gente consiga estratificar dados. E aí é o grande trunfo do que a minha análise nesse estudo vai trazendo a partir de referências que não são minhas, né? Evgeny Morozov, Sheryl Turkle, Pierre Levy, André Lemos, a minha orientadora Nádia Lagardia, Lúcia Santaella, e uma série de pesquisadores, Byung-Chul Han, Slavoj Zizek,
que vão estudar sobre a forma como a internet nos impacta e criando alguns determinados conceitos. Eu vou cernindo isso que eu chamo de campo de concentração algoritmo a partir da www em fases. A gente parte da Web 1.0, que vai dos anos 90 até o começo dos anos 2000, onde só programadores conseguiam entrar ali na internet. É difícil acessar. Eu cheguei a usar a internet entre 97 e 2002 de escada, tentando entrar no Mirk. Meia-noite eu ia lá para ser só um pulso. Depois de meio-dia no sábado também, para ser só um pulso do telefone. Mas se alguém puxava o telefone do gancho, me derrubava lá no computador. E bons tempos. Até que, nos anos 2000, o Google surge, fundando a Web 2.0, criando um banco de dados de acesso a tudo que estava na internet e te entregando a partir de pesquisas de significante. Então agora você consegue encontrar coisas na internet com mais facilidade. Você não precisa do endereço da página. O Google traz isso para você. Nasce então Orkut, algumas redes digitais que não são sociais, elas são digitais, e Facebook em 2004, o MSN, Hotmail, meu Gmail ele é de 2002, então ele é muito antigo. E aí a gente vai tendo esse paradigma de buscador. Então você busca e ele concentra as buscas. Até que nos anos 2010, os algoritmos começam a mudar, a forma como a internet começa a se organizar muda, fazendo com que a gente entre nisso que é conhecido como Web 3.0. A Web 3.0 é a união dos buscadores e a forma como, quando a gente busca, a gente entra no que Oliver Paris chama de inferno do igual. Afinal, se você busca restaurantes veganos e tem muitos seguidores no Instagram, significa que você tem ali muros algorítmicos que te concentram dentro de um condomínio digital, usando a metáfora conceitual do Christian, que vai já falar aqui com vocês, no livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintomas, de 2015, quando ele vai falar da lógica do condomínio, e que esse condomínio digital nos coloca em contato apenas com bolhas de filtros individuais que pesquisam e congregam o mesmo tipo de pensamento. No nosso feed do Instagram, a gente só vê quem a gente interage mais. E quem o algoritmo quer que você interaja mais. Né? Por isso os blocos de extrema-direita estão surfando na internet. Né? Tanto que lá em Fortaleza, a Meta fez uma reunião no PL, Partido Liberal do Bolsonaro, com o pessoal dos republicanos e etc., ensinando eles a usar melhor os algoritmos. Eu, quando soube disso, eu me assustei. Foi no Coco Bambu, no Meireles, vários executivos, deputados, vereadores, sendo treinados pelo pessoal da Meta. E aí, bem, a lógica de condomínio digital faz com que a gente se concentre em algoritmos dentro da Web 3.0, vendo apenas modelos iguais. A pergunta que eu fiquei ali é, tá, e quais as consequências disso para a nossa subjetividade, para a nossa construção de realidade e para a forma como a gente sintomatiza e interage com os outros? A gente está acompanhando na clínica, vocês atendem, vocês vivem nesse mundo, vocês sabem que hoje em dia, por exemplo, como eu estava dizendo, se eu pesquiso sobre um restaurante vegano, significa que o algoritmo vai entender que pode ser que eu esteja querendo virar vegana e começa a vender os dados que eu estou projetando para quem quer oferecer tofu ou quem quer oferecer picanha. Se eu tenho 1 milhão de seguidores e é mais interessante para os produtores de carne que eu não vire vegana porque isso vai influenciar uma rede dentro do meu condomínio digital, eu começo a receber por 1 a 2 semanas propagandas de desconto de carne. Ao passo que daqui a 2 semanas eu vou perguntar se é realmente interessante que eu vire vegana.
E aí tem uma frase sensacional num documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes, que começa assim: se no mundo capitalista neoliberal, marcado pela essa hiperindividualização, aonde Margaret Thatcher dizia que não existe sociedade, só existe famílias e os indivíduos, se no mundo aonde o lema é você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, que vende treinamentos coachings para você se empoderar de si, se você está usando algo de graça é porque talvez você seja o produto. E já circula no Vale do Silício há algum tempo que os dados são o novo petróleo. Minerar dados é minerar o ouro do contemporâneo. Então, nós somos produtos. Nós somos utilizados, inclusive, os celulares estão nos escutando. E o Yuval Noah Harari, no Homo Deus, diz que as câmeras frontais do celular elas já são capazes, inclusive, de prever o nosso desejo, mesmo que a gente ainda não saiba. Se, por exemplo, eu estou vendo um comercial no YouTube e meus olhos passam mais tempo interagindo com um corpo de um homem sarado sem camisa e do lado uma mulher de biquíni gostosa, ele vai passar a me mostrar mais homens sarados sem camisa do que mulheres de biquíni gostosa. E os algoritmos vão fazendo com que eu entre em contato cada vez mais com isso, montando o que eu chamo de segregação digital. A internet ela tem um paradigma incrível. A gente está a 4 cliques de entrar em contato com mundos completamente diferentes. Uma pessoa trans no interior do Piauí pode, a partir da internet, conseguir entrar em contato com pontos de identificação completamente diferentes do que aquela sociedade periférica, pobre e que vive dentro de uma comunidade mais conservadora nunca vai proporcionar para ela. Ao passo que esses 4 cliques não são dados. A gente começa a entrar em contato com apenas igual, construindo uma forma de subjetividade aonde a diferença ela se torna algo intolerável. Eu vou mobilizar o conceito de narcisismo das pequenas diferenças, que o Christian trabalha no Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Eu digo que no digital a lógica do condomínio ela é subvertida porque a figura do síndico que organiza a autossegregação dos muros da indiferença que a gente tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, em Brasília, no Brasil inteiro, no digital essa figura do síndico ela não está localizada em uma pessoa. Ela está localizada em Big Techs que têm escritórios no Brasil, mas que se concentram em outro lugar. E a gente está tendo agora uma discussão ferrenha no Congresso Nacional para tentar regulamentar as redes, né? E o Trump está, dentre outras coisas, sancionando o Brasil por conta do Bolsonaro, mas também por conta da tentativa de regular as Big Techs. Então, nesse ponto, a gente vê a ascensão do discurso de ódio, a gente vê a forma como os algoritmos concentrados na mão de poucas pessoas e que não estão localizados democraticamente no nosso país, começam a fazer com que a nossa relação uns com os outros fique turva. Eu vou dizer da noção de cancelamento, né? Que bem, se algo ali atravessa o muro do meu condomínio ou foge da minha zona de interesse, aquela pessoa precisa ser cancelada. Eu vou fazer uma análise de um episódio de Black Mirror e de Electric Dreams, uma série do Philip K. Dick que está na Amazon, para mostrar como o conceito de segregação digital ele invade a realidade material, fazendo com que na internet, se eu furo o muro algoritmo de alguém, eu passo a ser uma figura de segregação, que deve ser exterminada. E aí eu chamo esse de deletável. Inclusive, como eu tenho uma vida na internet, eu publico algumas loucuras lá e de vez em quando algum vídeo meu fura os muros de condomínios de extrema-direita. No TikTok eu tenho um vídeo falando que mulherzinha é xingamento e que para os machos mulher é um estatuto de indiferença e inferioridade tal qual, para você chamar um outro macho de mulherzinha,
aversivo. Então, o macho ele tem que constantemente recusar todas as insígnias do feminino para poder sustentar isso que o Freud vai chamar de falo. Aí eu falo, esse vídeo ele fura os muros algoritmos de um bloco de extrema direita, eu começo a ser xingada. O TikTok entende que estão gostando, porque está engajando, eu estou recebendo muitos comentários, então ele começa a mandar mais daquele vídeo para aquele mesmo bloco. Ao passo que o vídeo está com, sei lá, entre 70 e 100 mil visualizações e tem 2.400 e poucos comentários me xingando da forma como vocês imaginarem, ao ponto de que eu já recebi ameaça de morte no direct, tanto no Instagram quanto do TikTok. Então, para finalizar, segregação em psicanálise tem 2 pontos. No seminário 17, Lacan diz que é o que funda toda a subjetividade, porque nós sofremos o efeito da segregação a partir do momento que a gente entra na linguagem. Só que a gente produz técnicas de intervenção na realidade, produzindo práticas de segregação. No digital, as práticas de segregação se tornam econômicas e geopoliticamente controláveis, ao passo de que a forma como a gente interage com a realidade uns com os outros é afetada diretamente, mesmo que você não tenha redes sociais, pela forma como a cultura digital está ascendendo cada vez mais para uma cultura algorítmica. As inteligências artificiais e a computação quântica são um novo paradigma que a gente vai enfrentar nos próximos 5 anos. E acreditem, em 2030, nada do que a gente vê hoje vai ser igual. Era isso que eu tinha para dizer para vocês.